Paz e bem, que Deus ilumine, abençoe. Nós estamos dando continuidade às catequeses sobre a oração, baseados na catequese do Papa Francisco, em suas audiências sobre a catequese. Com certeza também na Palavra de Deus, no Catecismo. E hoje nós vamos ver um pouco a oração de Moisés. A nossa catequese é sobre a oração, o jeito que Moisés rezava. É interessante a gente perceber, nesse nosso itinerário sobre esse tema de oração, nós vamos percebendo que Deus nunca gostou de lidar com orantes fáceis, né? Nem sequer Moisés será um interlocutor fraco, pode ter certeza, desde o primeiro dia da sua vocação. Quando Deus o chama, Moisés é humanamente um fracasso. O homem parecia derrotado, né? O livro do Êxodo representa na terra de Madiã como um fugitivo. Imagina, Moisés, um fugitivo, é visto como um fracasso. Quando era jovem, sentiu piedade do seu povo, né? Pondo-se também da parte dos oprimidos, do lado dos oprimidos. Mais depressa vai descobrir que, apesar das suas boas intenções, das suas mãos não brota justiça, mas pelo contrário, acaba praticando violência. Eis que se desintegram os sonhos de glória de Moisés. Moisés já não é mais um funcionário promissor, destinado a uma carreira rápida, mas alguém que perdeu oportunidades e que agora apacenta um rebanho que nem sequer é seu. Olha o itinerário de Moisés, olha a caminhada de Moisés. Nós estamos falando ainda sobre oração, mas é importante perceber o caminho que nós levamos para ter uma vida de oração. O caminho que nós vivemos, aonde nós vivemos, as oportunidades que perdemos, ou as oportunidades que nós abraçamos também. E aqui o Moisés, um homem que parecia fracassado. E é precisamente no silêncio do deserto de Madiã que Deus vai convocar Moisés para a revelação da sarça ardente. Olha que impressionante. Deus não olha o fracasso humano. Olha que coisa mais fantástica para a gente perceber. Deus não vai ficar olhando as suas condições e capacidades. É Ele que é, com certeza, aquele que vai conduzir, aquele que vai colocar no coração a partir de uma resposta generosa também de quem é chamado. Portanto, aqui, Moisés vai receber essa grande graça na sarça ardente. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés vai dizer a palavra, escondeu o rosto de vergonha, de medo, pois não se atrevia a olhar e falar com Deus. Está em Êxodo 3, versículo 6. A Deus que fala, que o convida a cuidar novamente do povo de Israel. Moisés opõe os seus receios, as suas objeções, não é digno sequer dessa missão, não conhece o nome de Deus. Os israelitas não vão acreditar nele. Tem uma língua presa, tem gagueira. Moisés era gago. É impressionante o homem que era tido como um fracassado, não sabia falar, não conseguia falar, gaguejava e assim ia aparecendo tantas e tantas objeções. Mas a palavra que floresce mais frequentemente nos lábios de Moisés, em cada oração que dirige a Deus, é a pergunta: por quê? Por que me enviaste? Por que quereis libertar esse povo? Na palavra de Deus, nos primeiros livros, Pentateuco, há até um trecho dramático onde Deus repreende Moisés pela sua falta de confiança. Falta que o impedirá de entrar na terra prometida. Olha que coisa impressionante, que coisa maravilhosa a relação de Deus que vem ao encontro e fala aquilo que é necessário. E com esses temores, com esse coração que muitas vezes vacila, como pode Moisés rezar? Na verdade, irmãos,
Moisés parece um homem como qualquer outro homem. Não precisamos exaltar nesse momento. Um homem como nós. Isso também acontece com cada um de nós quando nós temos as nossas dúvidas. Mas como eu vou rezar? Como eu consigo rezar? Rezar é sempre um grande mistério, um grande desafio, uma ascese, um grande exercício. E assim a gente vai aprendendo a rezar. Nós conseguimos rezar. E é com essa fraqueza que temos também, e também com a força que acabamos tendo pela graça de Deus, que às vezes ficamos impressionados. Apesar de ser encarregado por Deus de transmitir a lei do seu povo, de ser fundador do culto divino, de ser mediador dos mistérios mais altos, contudo não deixa de manter estreitos vínculos de solidariedade com seu povo, especialmente na hora da tentação, especialmente na hora do sofrimento, especialmente na hora do pecado. Sempre Deus está ligado com o seu povo. Moisés nunca perdeu a memória também do seu povo. E esta é uma grandeza dos pastores, não esquecer o povo, não esquecer a essência, não esquecer as raízes. É isso que Paulo diz ao seu amado jovem Timóteo, né? Recorda tua mãe e tua avó, as suas raízes, as raízes do seu povo. Moisés é tão amigo de Deus que pode falar com ele depois de uma caminhada face a face. Mas é uma relação simples, é uma relação de proximidade, não de grandiosidade, de intelectualidade, não. Falar como alguém que está próximo, como um amigo, e permanecerá tão amigo dos homens que sentirá misericórdia pelos seus pecados. É assim Deus, pelas tentações, pela inesperada nostalgia que os exilados têm também em relação ao passado, lembrando-se quando estavam ainda no Egito, as cebolas do Egito. Moisés não nega Deus, mas também não nega o seu povo. Moisés é coerente com o sangue, com seu sangue, é coerente com a voz de Deus. Portanto, Moisés não é um líder autoritário nem despótico. Pelo contrário, no livro dos Números define o mais humilde e paciente que qualquer homem sobre a terra. Olha que afirmação linda, né? Olha que afirmação forte. Apesar da sua condição privilegiada, Moisés não deixa de pertencer àquele grupo de pobres em espírito que vive fazendo da confiança em Deus o viático do próprio caminho. Moisés, afinal de contas, é um homem do povo. Ele está no meio do povo, saiu do meio do povo. Assim, a forma mais adequada de Moisés rezar será a intercessão. E é bonita a intercessão. O Catecismo da Igreja Católica, número 2574, vai nos mostrar, vai nos falar sobre a intercessão. A sua fé em Deus é uma só, com o sentido de paternidade, que nutre também pelo povo. Habitualmente as Escrituras representam com as mãos erguidas para o alto, para Deus como se servisse de ponte com a sua pessoa entre o céu e a terra. Olha que imagem linda, Moisés com os braços estendidos. Até nos momentos mais difíceis, até no dia em que o povo rejeita a Deus, e a Ele mesmo como guia, fazendo aquele bezerro de ouro que nós conhecemos, Moisés não quer opor-se e também, ao mesmo tempo, não quer pôr de lado o seu povo, não quer deixar o seu povo, por mais que erre, por mais que peque, é o meu povo, é o seu povo, é o meu povo. Não nega Deus, não nega o povo e diz a Deus: este povo cometeu um grande pecado, fez para si mesmo um Deus de ouro, rogo-vos que lhe perdoeis os pecados. Caso contrário, apagai-me do livro que escreveste. Êxodo 32, 31 a 32. Moisés não permuta o povo. Ele é a ponte, ele é o intercessor. Ambos, o povo de Deus e ele está no meio. Ele não vem do seu povo para fazer carreira. Não é o carreirista, é o intercessor pelo povo.
pela sua carne, pela sua história, pela sua gente, por Deus que o chamou. É a ponte. Que bom exemplo para todos nós e para todos os pastores que devem ser ponte. É por isso que chamam também de pontes, né? Nós somos a ponte. Os pastores são pontes entre o povo a que pertence a Deus, aqui e a quem pertence também por vocação. Assim é Moisés. Assim é Moisés, ponte entre Deus e o povo. E vai dizer: perdoai, Senhor, o seu pecado, pois se não perdoardes, apagai-me do livro que escrevesses. Não quero fazer carreira com o meu povo. Olha aí, olha que expressão magnífica, né? E esta é a oração que os verdadeiros fiéis cultivam na sua vida espiritual. Embora experimentem as falhas das pessoas, a distância de Deus, esses orantes não as condenam, nem as rejeitam. A atitude de intercessão é própria dos santos, que a imitação de Jesus são pontes entre Deus e o povo. Nesse sentido, Moisés foi o maior profeta de Jesus, né? Nosso defensor, nosso intercessor. E também hoje, Jesus é a ponte entre nós e o Pai. E Jesus intercede por nós. Mostra ao Pai as feridas que são o preço da nossa salvação. Intercede. Moisés é a figura de Jesus que reza por nós hoje, que intercede por nós também. É interessante, Moisés exorta-nos a rezar com o mesmo fervor de Jesus, a interceder pelo mundo, a recordar que ele, apesar de todas as suas fragilidades, pertence sempre a Deus. Todos pertencemos a Deus. Os piores pecadores, as pessoas mais perversas, os líderes mais corruptos são os filhos de Deus. E Jesus sente isso e intercede por todos. E o mundo vive com certeza e prospera também graças à bênção dos justos, a oração de piedade. Esta oração de piedade que o santo, justo, o intercessor, os sacerdotes, os bispos, irmãs religiosas, leigos, qualquer batizado, eleva incessantemente a Deus pelos homens, em todos os lugares e épocas da história. Pensemos em Moisés, o intercessor, e quando temos vontade de condenar alguém, nos irritarmos interiormente. Irritar-se pode até acontecer, mas condenar não. Interceder por ele, isto ajuda muito. Portanto, amados irmãos e irmãs, que a oração de intercessão e a relação de Moisés com Deus de proximidade, de estar perto, possa também fazer com que a gente descubra que na oração nós temos um encontro privilegiado com Deus, o encontro com a graça de Deus, o encontro com a misericórdia de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos encha de paz. Paz e bem, que Deus te abençoe.